Boa noite! Deixa eu colocar o nome da nossa live, eu sempre esqueço. A live de hoje, nossa live 22 já. Nós vamos falar sobre imunidade. Boa noite! Boa noite quem tá chegando por aí. Deixa eu só colocar o nome da nossa live de hoje aqui para deixar fixada. E vamos falar sobre imunidade hoje. Boa noite, quem tá entrando. Deixa eu só fixar aqui, ó. Aí, eba. Boa noite, gente. Hoje nós vamos falar sobre imunidade, um assunto que vocês pediram bastante lá naquela caixinha de perguntas que eu fiz. Lembrando que, para quem não consegue assistir essas lives todos os dias ao vivo ou que não consegue de repente ficar aqui até o final, você pode acessar lá no link que tá na minha bio e receber essa live salva lá no seu e-mail. Então dá para acessar isso de qualquer forma. E se mesmo assim você falar, Dani, não, eu não consigo tempo nenhum para assistir essas lives, você pode também entrar pro canal do Telegram, também lá naquele link que tem na bio, só acessar lá que você consegue entrar também pro canal do Telegram. Qual que é a vantagem do canal do Telegram? Você recebe ali todos os dias um resuminho dessa live. Então, uma live que tem aqui 30, 40 minutos, lá eu faço em 5 minutinhos, 6 minutos no máximo, o resumo ali na forma de áudio. Então, de repente, se você quiser acompanhar dessa forma, também fica mais fácil. Boa noite para quem tá chegando, boa noite para quem me mandou mensagem aqui, ó, Elisângela, Terezinha, Gislaine. Boa noite, gente. Ó, o nosso assunto de hoje, que é um assunto sobre imunidade, é um assunto bem legal, né? Porque, na verdade, vem muito desse... A Fá também, boa noite. Vem muito desse assunto, né, que tem se falado hoje em dia, né, dessa questão da imunidade. Então, eu deixei pra falar mais pra esses últimos dias de live. Inclusive, hoje eu tava aqui com dor no coração, pensando que a gente vai acabar, né? Que faltam só mais 8 dias. Vai passar tão rapidinho. Vou sentir falta de vir aqui todos os dias. Se vocês quiserem, antes de eu começar aqui o assunto, né? Se vocês quiserem convidar alguém para assistir essa live, a hora que você clica aqui embaixo, ó, tem um aviãozinho, é só você clicar, já vai aparecer ali sua lista de amigos que você conversa sempre, quiser enviar para eles para vir aqui pra gente falar um pouquinho sobre esse assunto, ou que de repente tem interesse sobre esse assunto, tá bom? E vamos lá, vamos começar. Ó, vocês sabem que eu sempre tô aqui com um rascunhinho na mão. Sabe por que eu faço esse rascunho, inclusive? Só pra aproveitar pra comentar aqui. Porque muitas vezes eu perco a minha concentração. Por que eu perco a concentração? Às vezes porque tá entra alguém aqui, ou porque alguém manda alguma mensagem e eu quero ler, e aí ao mesmo tempo eu tô falando, então eu gosto de anotar. Deixo alguns tópicos anotados aqui pra eu conseguir falar tudo que eu tenho pra falar e não esquecer de nada. Senão a cabeça não dá conta. Vamos lá? Vamos começar? Já posso começar? O Instagram vai notificando as pessoas, né? Que eu tô entrando aqui ao vivo. Se vocês quiserem convidar alguém para participar junto com você, para escutar esse assunto, senão a gente já começa. Posso começar? Me manda um ok aí, gente. Ó, lembrando que junto lá com esse resuminho da live, que eu mando todos os dias lá no e-mail, vai uma receitinha. Então tenho separado algumas receitinhas bem legais, que inclusive eu faço aqui na minha casa, que inclusive eu já postei algumas aqui, mas algumas bem gostosas, bem práticas assim pro dia a dia, inclusive receitas que eu faço aqui e que eu já testei. Então funciona muito legal. Como eu falei desde o começo, né, a ideia desse conteúdo ali no e-mail todos os dias, né, dessas receitinhas ali todos os dias, é vocês ao final desses 30 dias ter ali um livrinho de 30 receitas low carb, certo? Que é muito legal, né, gente? Ajuda bastante. Vamos lá? Vamos começar? Seguinte, então nosso assunto hoje é sobre imunidade. É um assunto bem interessante. Eu não vou entrar assim muito profundo nesse assunto. A ideia da live de hoje é dar um conteúdo para vocês que seja prático, que vocês consigam praticar em casa para melhorar a imunidade de vocês. Óbvio que tem algumas coisas aqui que elas são um pouquinho mais direcionadas, mas aí é uma questão de você de repente perguntar para o seu médico, para o seu nutricionista, mas é interessante porque é tudo na verdade suplementação, alimento, comida de verdade, tudo aquilo que a gente já está acostumado. Mas de repente uma suplementaçãozinha aqui que eu vou comentar, você pode de repente perguntar para o seu nutricionista se
dá para entrar na estratégia que vocês estão fazendo, mas nada aqui é contraindicado para, por exemplo, na verdade, a única contraindicação aqui, depois eu falo, né, mas é com relação a gestantes, pessoas que têm problema com álcool, e aí eu entro nesse assunto, eu já comento, tá? Vocês estão me ouvindo bem? Eu coloquei na mesa aqui um pouquinho mais longe, mas vamos lá. Seguinte, como é que a gente faz para cuidar da nossa imunidade? Porque se a gente for parar para pensar, a nossa imunidade, ela tem uma relação muito grande com o nosso intestino. Lembra quando a gente falou naquela live de intestino, de que quanto melhor a parede do nosso intestino tiver, quanto menos inflamado o nosso intestino tá, mais o nosso corpo reflete nessa saúde. Então, quanto mais inflamado ele tiver e mais comprometido ele tiver, eu tenho dois fatores muito importantes aqui com relação à imunidade. Primeiro deles, aumento de inflamação. Então, quando eu tenho aumento de inflamação lá no intestino, eu promovo esse aumento de inflamação, né, no meu corpo de modo geral, e isso faz com que eu tenha queda da imunidade, porque o processo inflamatório todo, né, gerado aí pro meu corpo, eu tenho uma relação muito grande com o sistema imunológico. Outra coisa muito importante, quando a gente tem esse intestino comprometido, eu tenho uma relação muito grande com a má absorção de nutrientes. E quando a gente pensa em nutrientes, é do alimento em si, tá? Não de uma suplementação, não de um polivitamínico, é do alimento. Então, quando eu tenho essa dificuldade de fazer absorção de nutrientes, eu comprometo o meu sistema imunológico, tá? Principalmente com relação aos nutrientes, né? As vitaminas do complexo B, então tá muito relacionado à imunidade, a vitamina C, a vitamina D, que eu vou falar sobre ela aqui, mas são questões importantes que a gente precisa levar em consideração. Então, se eu quero ter uma imunidade fortalecida, se eu quero melhorar a minha imunidade de alguma forma, eu preciso dar atenção para esse intestino, para que ele faça o papel dele de absorção de nutrientes, certo? Então, ponto principal aqui, o intestino estar ok. E aí entram algumas estratégias que vão colaborar para que esse intestino favoreça para esse sistema imunológico. Primeiro ponto, então, diminuir o consumo de industrializados o máximo que eu puder. De novo, vou bater nessa tecla aqui, de novo vou falar sobre isso. Eu acho um ponto bem importante quando a gente pensa em imunidade, é a gente diminuir tudo aquilo que atrapalha todo esse processo. Então, quando eu falo sobre diminuir industrializados, é você diminuir tudo aquilo que vai atrapalhar a sua absorção de nutrientes. Por que que atrapalharia? Porque quando a gente pensa em excesso de açúcar, excesso de corante, excesso de conservante que não vai ser metabolizado ali no comecinho ali do intestino, quando a gente começa a metabolizar e começa a absorver nutrientes, se esse excesso de açúcar, de corante, de conservante tiver ali, eu vou ter esse processo todo de absorção atrapalhado, né? Ele vai ser comprometido, e eu tenho também muitas vezes um aumento de inflamação. Então, o ponto principal aqui é diminuir da forma que você mais conseguir, né? Eu acho que hoje a gente consegue de alguma forma diminuir aí 80% se a gente quiser com relação a industrializados, mas é importante que você diminua o máximo possível. Por quê? Porque eu preciso diminuir esse perfil inflamatório do meu intestino e eu preciso favorecer com que meu intestino faça o papel dele, né? Que é absorver esses nutrientes. Segundo ponto, diminuir o consumo de açúcar. E aí, junto já com tudo isso que eu tô falando, né, de você diminuir industrializado, automaticamente a grande maioria dos industrializados já tem uma grande quantidade de açúcar. Então, quando eu diminuo esse industrializado, eu já diminuo esse açúcar também. E se eu puder diminuir o consumo de açúcar do meu dia a dia, né, aquele açúcar que eu adiciono na minha alimentação, também é maravilhoso, tá? Terceiro ponto, que daí entra dentro dessa questão do intestino. Por que eu tenho que estar com o intestino 100%? Porque é ele que vai fazer o papel de trabalhar toda essa questão de absorção, mas não é só isso. Eu preciso cuidar dele para que ele esteja saudável e pronto para dar esse suporte para o meu sistema imunológico. Quando eu tenho, até algumas pessoas já ouviram falar sobre as inflamações todas em geral, né? Mas a tiroidite de Hashimoto, que é na tireoide,
ela tem uma relação muito grande com esse perfil inflamatório que começa ali no intestino. Então, como ela é uma inflamação, assim como todas as outras inflamações, mas usando o exemplo da tiroidite, por exemplo, ela vem desse fundo inflamatório que você torna o seu corpo inflamado. Você tornando esse corpo inflamado, você atrapalha o sistema imunológico. Então, quando vocês já devem ter ouvido falar de pessoas que têm uma queda da imunidade e por que de algumas doenças serem autoimune por conta dessa questão relacionando, né, esse aumento dessa inflamação corporal, e aí isso tem uma relação muito grande lá com o intestino, e o quanto isso gera essa queda da imunidade, essa interferência na imunidade de alguma forma. Não é só a imunidade de você ficar resfriado com frequência, não é só a imunidade de repente você ter uma vez no ano ou uma vez a cada 6 meses uma garganta inflamada, não é essa imunidade só, é esse sistema imune todo comprometido gerando esse impacto no seu corpo. Então esse gerar esse impacto corporal tem muita relação com isso, então é importante que a gente cuide do intestino. Como é que eu cuido desse intestino? Lembra lá aqueles 4 fatores importantes? Diminuir o consumo de industrializados, diminuir o consumo de açúcar, eu ter ali as fibras prebióticas e eu ter muitas vezes os probióticos, que são as bactérias que a gente vai colocar nesse intestino, e eu colocar alimentos anti-inflamatórios. Então, se a gente levar em consideração que cuidar do intestino é muito bom para que eu tenha uma imunidade legal, eu preciso dar esse suporte para esse intestino. Então, nada mais é do que quando a gente pensa na imunidade, nada mais é do que a gente dar esse suporte pro intestino e colocar alguns outros fatores ali junto. Que aí entra isso aqui que eu vou falar. Para tratar desse intestino, então, a ideia é você colocar o probiótico, que daí são as bactérias. Então, se vocês quiserem até anotar aí, é legal. Os probióticos a gente encontra em loja de produto natural, tá? Deixa eu só tomar uma aguinha aqui. O que é legal? Como a base dessa imunidade é esse intestino, eu preciso dar esse suporte para ele. Quando a gente pensa em probióticos, em colocar uma suplementação de probióticos, o que eu tô fazendo? Eu tô dando uma quantidade de bactérias, né? Tô colocando ali na minha rotina uma quantidade de bactérias que vai ajudar na colonização dessa microbiota. Então eu coloco mais bactérias saudáveis, eu diminuo aquilo que aumenta o número de bactérias não saudáveis, que daí são os industrializados, o açúcar, o excesso de produtos ali em geral, né, que vai ter farinha, vai ter corante, conservante e tudo mais, e eu dou um suporte maior para bactérias saudáveis do meu intestino que vão reestabelecer essa parede. Então eu reestabelecendo essa parede, eu consigo garantir pelo menos, não que a gente garante 100%, né, mas eu consigo garantir uma boa parte da absorção de nutrientes. E aí a gente garante que tudo aquilo que a gente consome na nossa alimentação, de fruta, de verdura, de legumes, daquela base toda que eu falo pra vocês, né, de ter a base da alimentação, fruta, verdura e legumes, eu garanto que eu tô fazendo a absorção de pelo menos uma boa parte delas, tá? Principalmente se o intestino tá ok. O que é o intestino ok? Funcionando tudo bonitinho e eu não tendo tantos perfis inflamatórios no meu corpo. Então se eu percebo que eu tenho muita inflamação, muita infecção, eu tenho recorrência de alguma relação até viral, né, assim, de bactérias, enfim, de tudo, eu preciso investigar essa imunidade. Um dos pontos principais, principalmente relacionado à nutrição, é você cuidar do intestino. Então, colocar essa suplementação de probióticos, vocês encontram isso em loja de produto natural. Claro que existem cepas gigantescas, tá? Existem cepas de vários tipos, de diversas formas. Quando eu falei sobre intestino, eu falei sobre essa relação de bactérias que tratam alguns pontos, né? Então, de repente, até nós usamos lá naquela live de intestino o exemplo do kefir, né? O exemplo da kombucha. Então, são estratégias para auxiliar, mas é importante que seja alguma coisa direcionada para você. Mas uma boa suplementação de probióticos vocês encontram em loja de produto natural. Normalmente eu falo para fazer uso de 30 a 60 dias, que é normalmente o que vem numa caixinha, numa suplementação tradicional. Tem uma marca muito boa que eu particularmente gosto e consumo, que chama Vitafor, chama Synfor.
Acho que vocês já devem até conhecer. Ele é um sachêzinho. Qual que é a vantagem dele? Ele é um sachê pequenininho assim, que você pode diluir na água, no shotzinho, né? Às vezes faz um shotzinho de manhã e aí faz o uso desse probiótico ali misturado junto. E a grande vantagem dele ser sachê é que você consegue levar para onde você quiser. Então, de repente, não é o momento agora, né? Mas de repente você vai viajar. Você leva isso dentro da sua mala já contadinho para os dias que você vai ficar viajando, então facilita muito a vida. Do contrário, você pode fazer, né, uma suplementação, por exemplo, de farmácia de manipulação. E aí, o que eu falo? Se você tem essa oportunidade de fazer essa suplementação direcionada para você, muitas vezes vale a pena você passar por um nutricionista ou algum médico que faça, né, essa parte, que conheça, que mexa com essa parte do intestino, e aí fazer alguma coisa mais específica para você. Daí você vai suplementar com aquelas bactérias que realmente você precisa, tá? Outra coisa muito legal, glutamina. Também acho que muitos de vocês já devem ter ouvido falar sobre a glutamina. O que é legal da glutamina? Ela vai auxiliar muito nesse intestino. A glutamina ela é um aminoácido. Então esse aminoácido a gente pode utilizar ele para outros fins, inclusive na atividade física muitas vezes a gente usa ele, mas 80% dele é consumido lá pelo intestino. Então quando a gente pensa em melhorar esse intestino, eu colocar esse aminoácido ali para alimentar essas bactérias, eu aumento o crescimento dessas bactérias que eu já estou suplementando, tá? Então é legal isso. Segundo ponto, fiz lá esse suporte basiquinho pro intestino, tô fazendo ele, tô cuidando dele, legal, minha imunidade já vai começar a melhorar, já. O que eu vou fazer? Dar suporte de vitamina D. Por que suporte de vitamina D? Todos nós que estamos aqui, ó, a grande maioria de vocês tem baixa de vitamina D. Então eu costumo falar assim, ó, toda vez que você for fazer um exame de sangue, dá uma investigada na vitamina D. Pede para o médico, de repente se você faz uma bateria de exames ou se você passa com um nutricionista ali a cada 2, 3 meses, faz uma vez por ano, pelo menos, uma bateria de exames e inclui a vitamina D. Eu costumo recomendar que a vitamina D esteja acima de 50. Então se ela está muito abaixo disso, eu já peguei paciente com vitamina D de 18, que é muitíssimo baixo, muito, muito baixo. E o reflexo disso, não só na imunidade, ele é muito grande. Então, por exemplo, a pessoa tem muita queda de imunidade, ela tem muito cansaço, ela não consegue, né, ter uma parte efetiva de treino, por exemplo, ela não consegue ter um resultado legal porque ela não produz tantos hormônios. Lembra que a vitamina D ela é responsável pelos hormônios, né, principalmente colesterol, que eu comentei na live de colesterol. Então é importante que você esteja com a vitamina D em ordem, até porque essa vitamina D ela vai fazer todo esse papel de reestruturar essa questão da imunidade. Então se eu tenho essa vitamina D 100% ali, ou no mínimo, não precisa ser 100%, né? Mas no mínimo ali nesses 50%, que seria essa dosagem recomendada, vamos colocar assim, você tá com essa imunidade ok, então já é um ponto a mais. Então, intestino, vitamina D. Preciso lembrar da vitamina C? Também. Mas a vitamina C, eu costumo falar que a gente tem facilidade em consumir ela no dia a dia. A gente não precisa de uma suplementação de vitamina C. É uma das vitaminas, né? A vitamina C é uma das vitaminas que a gente consegue com facilidade. Então, por exemplo, você tomar um shotzinho de limão de manhã, que muitas vezes as pessoas fazem isso, né? Até como uma estratégia para imunidade. Inclusive, semana passada eu postei aqui nos stories, você colocar ali meio limão todos os dias é uma boa estratégia para imunidade. Muitas vezes você não precisa de uma suplementação em cápsulas ou precisar de uma grande dosagem de vitamina C, e a gente sabe que ela faz um papel maravilhoso na nossa imunidade, né? Vai auxiliar nesse processo todo. O própolis, que daí entra junto com esse limão, que eu acho fantástico. O própolis, ele tem um porém não, uma questão muito legal, que é ele fazer o papel, junto com o limão, de ser um fator muito importante para a vitamina C, né, para ajudar nesse processo todo do nosso corpo na imunidade, e ele tem o processo anti-inflamatório. Então você tem no processo anti-inflamatório, lembra que eu tenho a questão do intestino, que isso pode prejudicar minha imunidade? Eu tenho essa relação também de melhorar quando eu coloco o própolis. Um outro ponto do própolis é que ele, além de favorecer a imunidade, ele ajuda bastante se você usa ele em 2 momentos do dia, né, na verdade. Quando você usa ele de manhã, você favorece a imunidade. Então você colocar ele de repente
com o shot de limão, com a glutamina. Você consegue fazer um bom shot de imunidade. Muitas vezes as pessoas usam a cúrcuma, que também é um anti-inflamatório. E à noite, eu fico com a garganta seca. E à noite você utilizar ele, 10, 15 gotinhas, para melhorar o cortisol. Então, quando você diminui o cortisol, que é um hormônio relacionado ao estresse, você também melhora a imunidade. Porque quando a gente está com o cortisol muito alto, e aí eu acredito que muitos de vocês podem estar nessa vida, nessa correria toda de trabalho, de estresse, de informações que a gente tem recebido o tempo todo, né? A gente liga a TV ali, tem informação de tudo quanto é tipo e informações muito novas pra gente nesse momento, né? E aí, esse cortisol, ele pode aumentar. Quando a gente tá com esse cortisol muito alto, eu tenho uma interferência muito grande na imunidade também. Então, eu sempre aconselho os pacientes a fazerem esse tipo de estratégia. Uma semana usa só de manhã, uma semana usa só à noite, uma semana usa os 2 momentos e aí divide. Então, por exemplo, eu consumo 20 gotas por dia do própolis. Eu vou separar isso em 2 dosagens. Eu vou separar 10 gotas de manhã e 10 gotas à noite antes de dormir para melhorar esse cortisol. Então, assim, é super interessante. Outro ponto legal também, que sempre que eu posto própolis, é interessante, que as pessoas perguntam sobre isso, e é interessante eu falar aqui. Quando a gente usa o própolis alcoólico, ele é um pouquinho mais concentrado. E aí entra aquela questão do álcool que eu falei. A única contraindicação para o própolis é você usar ele com álcool, né? E ter a dosagem ali no álcool, ele ser a concentração dele no álcool, é para pessoas que estão amamentando, para mulheres que estão amamentando ou gestantes, e pessoas que tenham tido problema com o álcool no sentido de uma cirrose hepática, ou de uma esteatose alcoólica, tá? Então é isso. O que mais? Ômega 3, que a gente também entra nessa questão de anti-inflamatório. Quando a gente promove essas questões, né, quando a gente dá esse suporte anti-inflamatório para o nosso corpo, a gente melhora muito o sistema imunológico também. Então, ômega 3, gengibre, cúrcuma, pimenta, né? O pessoal faz muito shotzinho do limão com própolis, uma pimenta ou gengibre. Já auxilia bastante nesse processo anti-inflamatório. E aí, se a gente for parar para pensar nos alimentos, eu fico olhando para baixo aqui, porque tá tudo aqui, ó. Pra quem entrou agora, boa noite. Estamos aqui falando sobre imunidade. Se você pegou no meio do caminho aqui, você pode acessar lá o link que tá na minha bio, que vocês recebem todos os dias lá as lives, ou então entrar pro canal do Telegram, que também tá naquele link, que daí eu faço sempre um resumo da live do dia, certo? Só para continuar aqui, pra gente finalizar, com relação à alimentação, o que eu posso fazer no meu dia a dia com os alimentos que eu tenho ali na minha rotina para melhorar esse sistema imunológico, além do limão, além de melhorar esse intestino, que de repente, não quero fazer agora a suplementação dos probióticos, não quero a glutamina, o que eu posso fazer? Eu não vi meus níveis de vitamina D, então por enquanto tá tudo certo, eu vou fazer o que eu posso dentro de casa enquanto eu não faço esses exames ou enquanto eu não vou atrás desse probiótico. Dentro de casa, basicamente, alimentos verdes escuros. Então, o que vocês puderem aproveitar dos alimentos verdes escuros, brócolis, couve, espinafre, rúcula, todos eles. Você vai ter ácido fólico e ferro, que auxilia muito na imunidade. A gente não precisa de um polivitamínico. A gente não precisa ir lá comprar aquele de A a Z, né, que a gente conhece. Não precisa, você encontra nos alimentos. Se esse intestino tiver ok, maravilha, melhor ainda, porque daí você vai ter uma boa absorção desses nutrientes. As frutas cítricas, não só o limão, né, que nem eu comentei aqui, mas todas elas, então uma acerola, a laranja, você pode utilizar como um apoio aí para essa imunidade também. Morango, enfim, as frutas cítricas em geral. E aí entraria os alimentos anti-inflamatórios, além desses que eu falei, né, do ômega 3, que daí no caso seria a cápsula de ômega 3 mesmo, né? Se você não quer comprar isso no momento, você pode usar outros anti-inflamatórios sem problema nenhum. Aí entra alho, cebola, o gengibre, a cúrcuma, que todos eles, a canela, todos eles você encontra em qualquer supermercado com facilidade, sem problema nenhum, né? De fácil acesso. Aí entraria aqui as castanhas como fonte de vitamina E,
que eu acho super interessante também ter na rotina. Então, não só as castanhas, as pastas de castanhas, alguma estratégia que entre com vitamina E, abacate, óleo de gergelim ou óleo de, como chama? Aquela outra sementinha? Linhaça. Então, são boas estratégias que a gente consegue uma quantidade de vitamina E sem precisar suplementar. E eu acho que é isso, eu até coloquei o gengibre aqui por último, mas basicamente isso. Então, recapitulando aqui o que nós falamos aqui nessa live de hoje. Para melhorar essa imunidade, eu preciso melhorar esse intestino também, porque eu tenho uma relação muito grande com esse intestino e esse aumento de inflamação e essa imunidade. Então, recapitulando, eu preciso tratar desse intestino, eu preciso comer comida de verdade, eu preciso comer o menor número de industrializados possível. Eu preciso diminuir o açúcar, porque o açúcar ele é altamente inflamatório. Então, se eu puder diminuir aquilo que vai inflamar cada vez mais meu corpo, é maravilhoso. E aí eu entro com estratégias para facilitar e para potencializar essa imunidade. O probiótico, para melhorar esse intestino, a glutamina, a vitamina E, o própolis, que eu comentei. Para criança, só para complementar aqui, porque talvez muitos de vocês tenham filhos... para criança, vocês podem usar o própolis aquoso, é aquele mesmo que a gente encontra na farmácia ou em loja de produto natural. Vocês podem utilizar o aquoso também, 10 gotinhas no dia, e já auxilia bastante na imunidade também. E os anti-inflamatórios da vida, ômega 3, gengibre, alho, cúrcuma, que mais? Só isso. Dá pra fazer o shotzinho, eu usei o exemplo de fazer o shotzinho com limão, mas vocês podem fazer com outras frutas cítricas. Outra coisa legal, hoje à tarde, eu até tô sem ele aqui pra mostrar pra vocês, mas hoje à tarde eu ganhei da minha professora de yoga um óleozinho essencial de limão. Então também é uma boa estratégia. Se eu não me engano, ela falou pra mim que uma gotinha do óleo essencial, ele tem 25 xícaras, eu vou confirmar com ela, tá? Mas parece que são 25 xícaras da casca do limão. Então imagina a concentração de vitamina C, né? Imagina a concentração de limão que tem numa gotinha só. Então, pode ser uma boa estratégia, de repente, pra quem tem em casa, que seja, né, esse óleo essencial comestível, dá uma gotinha na água todos os dias, junto com a glutamina, por exemplo, se você usa. Então, assim, são várias estratégias, você vê que interessante, né? Dá pra gente utilizar várias estratégias para facilitar a nossa vida, para facilitar a nossa rotina e melhorar essa imunidade. Lembrando que o que eu tô falando aqui é para uma pessoa que não tem uma doença autoimune, que não tem uma complicação muito maior relacionada à imunidade, né? Uma pessoa saudável, mas que tem essa queda da imunidade, não entende por quê, pode usar essas estratégias sem problema nenhum, sem restrições. Lembrando que a única restrição aqui de tudo isso que eu falei é só com relação ao álcool, né, do própolis. O restante totalmente livre para qualquer pessoa com relação a consumo diário. Obviamente que quantidades, né, sempre vou bater nisso também, que quantidades são individuais, mas a gente pode fazer o uso disso sem problema nenhum, certo? Alguém tem alguma dúvida ou alguém queira acrescentar alguma coisa com relação a esse assunto que a gente pode finalizar aqui conversando? Lembrando que nós estamos já na nossa 22ª live. E se você tá chegando aqui agora, perdeu as outras lives, você pode acessar lá o link na bio e assistir todas elas. Você recebe todas as lives no seu e-mail, desde o começo, desde a primeira. As lives têm uma média de 30, 40 minutos no máximo. Dá pra assistir no YouTube acelerando, vocês... Eu só faço isso, eu não consigo assistir vídeo e escutar áudio sem ser no acelerado mais. Tanto lá no Telegram quanto no YouTube. Eu clico ali em cima naquelas 3 bolinhas, eu adiciono ali rapidinho, coloco 2.0 para ir bem rapidinho. Nath, que bom que você gostou. É isso, gente. Quem tiver dúvida, de repente, com relação a esse assunto e queira conversar e queira tirar dúvidas, hoje eu não abri, eu acho, caixinha, né? Vou abrir daqui a pouquinho uma caixinha de dúvidas, mandem lá. Adoro conversar com vocês.
Adoro quando vocês mandam a vivência de vocês no dia a dia ali com relação a alguma coisa que eu postei, com relação a alguma coisa que eu tenho falado ali. Então, muito gostoso essa relação, esse contato com vocês. Fico feliz, viu? Certo, gente? Muito obrigada mais uma vez. Como eu falei no comecinho da live, tô triste já que a gente vai terminar. Tô muito triste. Faltam só 8 lives, né? Nós já estamos no finalzinho, foi muito bom passar esses dias aqui com vocês. Fico muito feliz quando eu vejo as carinhas que sempre estão aqui, todos os dias. Reconheço, viu? Eu olho aqui, ó, e falo, cadê a fulana? E quando entra, eu falo, lá, tá aqui. Fico feliz, viu? Obrigada, gente. Espero que vocês estejam aproveitando bastante. De novo, para quem entrou agora, né, no finalzinho, vocês podem assistir tudo isso acessando lá, assim como vocês podem também entrar pro canal do Telegram. Eu falei que assim, ó, só não muda quem não quer dessa vez, gente, porque, ó, o que acontece? Eu tenho feito esse conteúdo aqui todos os dias e mesmo que às 6 horas da tarde você não possa estar aqui, eu possibilito você assistir num outro momento do dia, então eu mando para você no seu e-mail. E se você não tem tempo para parar ali para assistir 20, 30, 40 minutos de live, eu mando um resumo todos os dias no Telegram. Então assim, não tem nem como, gente, não tem nem como. Só não faz quem não quer de verdade. Então assim, de todo o meu coração, de todo o meu amor por tudo isso que eu faço, tenho feito tudo isso todos os dias aqui pra vocês. É uma correria, tá? Vocês nem imaginam, mas eu faço com todo amor e carinho de coração. E assim, quando eu recebo essas mensaginhas de vocês assim, de agradecimento, eu fico muito grata de verdade, porque fico feliz de poder ajudar de alguma forma. A gente vive um momento tão difícil, né? Então, acho que a minha forma de contribuir para que as pessoas tenham um pouquinho disso, né? Um pouco de saúde, um pouco de desligar um pouquinho dessa loucura que a gente vive, dessas informações ruins, né? A forma como eu encontrei para fazer isso foi através de lives, através de conteúdos ali. E eu fico muito feliz que vocês estejam aproveitando, tá bom? Ó, beijo pra vocês, uma boa noite. Amanhã estamos aqui de novo. 6 horas da tarde, tamo junto. Tá bom? Beijo, gente. Brigadão, viu? Até amanhã.